Olá, quinto ano, então, hoje, na página 38, vamos fazer a questão 6. Pensei em um número e vou lhe dar dicas para você adivinhar qual é. A cada dica você deve escrever se ela é insuficiente ou anotar algumas possibilidades. Por exemplo, localizando o número entre dois outros, ou indicando quais algarismos podem estar nas ordens do número. Então vamos lá. Os algarismos 1, 2, 5, 7, 8 e 9 podem fazer parte dele. Nossa, com 1, 2, 5, 7, 8 e 9, tem uma infinidade de valores que a gente pode escrever. Então, é uma dica insuficiente. Então, a gente já vai escrever aqui. Essa dica é insuficiente. No segundo pontinho fala assim: tem 4 ordens e os algarismos são todos diferentes. Opa, não dá para saber o número, mas essa dica é melhor, porque se está falando que tem 4 ordens, tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então a gente já pode saber não, a gente já faz a constatação que o número está entre, organizando aqui, ó, o menor número possível que a gente tem é 1257. É o menor número que a gente consegue escrever de 4 ordens com esses algarismos. E o maior é 9875. Então a gente sabe que esse número está entre esses dois. Está falando que é maior do que 8.000. Opa, se é maior que 8.000, então está entre... Se é maior que 8.000, olha, o primeiro número começando com 8.000 que a gente tem é esse daqui, 8.125. Então está entre 8.125 e 9.875. Já ficou mais fácil. A próxima dica é: o algarismo está na casa das dezenas. O algarismo 8 está na casa das dezenas. Aí tem uma dica. A partir dessa dica, desenhe o quadro de ordens para cada dica. Então, a gente vai desenhar um quadro de ordens. Ó, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Lembra que cada algarismo só pode ser usado uma vez? Então, se o 8 está na casa das dezenas, e esse número está entre 8.000 e 9.000, obviamente, 9.875, obviamente, na unidade do milhar, só pode ir o 9. Então, a gente já sabe que esse número é 9.000, tarará, e 80 e poucos, né? Então, a gente vai colocar aqui. Se o 8 é dezena, então o 9 só pode ser a unidade de milhar. O segundo é um número menor que 9.500. Então tem duas possibilidades, né? É um número menor que 9.500. Então, se a gente montar a tabela, ó, a gente vai montando a tabelinha aqui. Vocês também vão fazendo aí. A gente já tem o 9 aqui e o 8, né? O 9 na unidade do milhar e o 8 também. E ele fala que esse número é menor que 9.500. Então, menor que 9.500, a gente pode usar só o 1 e o 2 na centena. Por quê? 9.180 e alguma coisa e 9.280 e poucos são menores que 9.500. Então, a gente explica aqui. Se o número
o número é menor que 9.500, na ordem das centenas, só podemos colocar 1 ou 2, né? Porque daí os números ficam menores que 9.500. E o último, ele fala que o número é par. Então a gente monta a tabela de novo. A gente sabe que aqui é o 9, aqui é o 8. Aqui só pode ser 1 ou 2. Né? Mas está falando que aqui, ó, termina em um número par. Por quê? Porque ele está falando que todo número é par. Para a gente saber se o número é par ou ímpar, a gente olha na última casa. Se a gente está usando, já usou o 9, usou o 8, e sabe que na centena é 1 ou 2, o que sobra é o 5 e o 7. Mas o 5 é ímpar e o 7 também. Então, esquece. Sobra o 2. Então, a gente vai colocar o 2 na unidade e vai deixar o 1 na centena. Então, o número é 9.182. Tá? E a explicação: se o número é par, então o 2 deve ser a unidade. E tá aí a página 38 pronta, certo? Vamos lá para 39. Opa, cortei um pouquinho aqui. Então vamos lá para 39. 39 começa um conteúdo novo. Então, vamos lá. Na página 39, a gente vai retomar um assunto do qual a gente já falou bastante, né? Falou anteriormente, que são as expressões numéricas. Então, você já conhece as expressões numéricas e sabe que em algumas situações precisamos fazer operações em sequência para obter um resultado. Veja este exemplo. Aí temos uma banca de frutas, ó, temos laranja, banana, melancia e aqui temos o caixa. Ao calcular a quantia em dinheiro que havia no caixa de sua banca de frutas, Marta escreveu a seguinte expressão numérica, que mostra a quantidade de notas ou moedas de cada valor. Então ela fez assim: 45 vezes 1 mais 18 vezes 2 mais 26 vezes 5 mais 14 vezes 10 mais 11 vezes 20 mais 7 vezes 50 e, por fim, 3 vezes 100. O que isso significa? Significa que ela tem 45 moedas de R$1, 18 cédulas de R$2, 26 cédulas de 5, 14 cédulas de R$10, 11 cédulas de 20, 7 cédulas de 50 e 3 cédulas de R$100. Mas diga aí, como você resolveria essa expressão? Faria antes as adições ou as multiplicações? Então, pessoal, numa expressão, resolvemos sempre as adições. Então, sempre... As adições não, as multiplicações. Então, sempre resolvemos as multiplicações antes das adições. Então, vamos lá, pessoal. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no quadrinho. A gente vai resolver. Então, começando pelas multiplicações. 45 vezes 1. 45. Mais 18 vezes 2. 36. 26 vezes 5. 130. 14 vezes 10. 140. 11 vezes 20. 220.
7 vezes 50, 350. 3 vezes 100, 300. Tá? O que a gente faz agora? A gente vai pegar e vai somar todo mundo. Então, a gente pode fazer por etapas ou fazer tudo junto. Tá bom? A gente pode fazer assim. 45 com 36, 81. 130 com 140, somamos 270. 220 mais 350, 570. Vou descer o 300. O que a gente faz agora? De novo, por etapas, ó. Dá 351, dá 870, aí a gente finaliza 1.221. Então, havia no caixa R$1.221. E se houver apenas a expressão numérica para resolver, sem uma história por trás, como saber qual operação deve ser feita antes? Então, vamos lá. Vamos resolver 44 mais 3 vezes 35 menos 28. De 3 maneiras diferentes. Então, a primeira maneira foi fazendo antes a adição. Dá errado. Não começamos pela adição se temos multiplicação. A outra maneira foi fazer as operações na ordem que aparece. Também não é assim que funciona a expressão, pessoal. Se tem multiplicação, a primeira coisa que a gente faz é a multiplicação. Então, sempre fazemos assim. Primeiro, multiplicação. Depois, adição ou subtração. Certo? Então, vamos para o próximo. Na página 41, nós temos o exercício 1, que é o seguinte. Represente as quantias a seguir por meio de expressões numéricas em que apareçam multiplicações e adições. Resolva as expressões para calcular as quantias. Então, funciona assim. Quantas cédulas de 50 tem? 3. Então, a gente faz 3 vezes 50. Mais... Quantas cédulas de 2? Tem 3. Então, 3 vezes 2, mais... Quantas cédulas de 20? 2. Então, 2 vezes 20. Na letra B, 3 cédulas de 20, mais 4 cédulas de 2, então 4 vezes 2, mais R$5. E na letra C, 2 cédulas de 100, então 2 vezes 100, mais 5 cédulas de 5, então 5 vezes 5, mais 4 cédulas de 10, 4 vezes 10. E a letra D, a quantia formada por 3 notas de cada valor do sistema monetário brasileiro. Então, a quantia formada por 3 notas de cada valor do sistema monetário brasileiro. Então, a gente está falando das notas. Então, esqueçam as moedas. A gente tem cédulas de 2, cédulas de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. Como ele quer 3 de cada, então, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3 e vezes 3. Tá bom? Agora a gente vai resolver. Lembre-se, a gente faz primeiro as multiplicações. Então, 3 vezes 50, 150. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 20, 40. A gente soma. 150 mais 6, 156, mais 40, 196. Letra B. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 2, 8. O 5 a gente vai repetir. Então, 60 mais 8, 68, mais 5, 73. Na letra C, 2 vezes 100,
200. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 10, 40. Então, a gente soma. 225 mais 40, 265. Agora, a letra D, para finalizar. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. 10 vezes 3, 30. 20 vezes 3, 60. 50 vezes 3, 150. E 100 vezes 3, 300. 6 mais 15, 21. 30 mais 60, 90. 150 mais 300, 450. Agora a gente soma. 21 mais 90 dá 111. 111 mais 450, 561. Então, acabamos aqui. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.